A paz de Deus seja com todos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre ansiedade e depressão. Eu já até fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre esse assunto, só que eu queria dar ênfase a alguns tópicos, que vai passando os tempos, a gente vai tendo outras ideias, vai mudando os conceitos a respeito de certos assuntos, e assim vai indo na vida, né? Sempre em evolução. Eu creio que tem gente que na verdade, né, não sabe o que é ansiedade, não sabe o que é depressão. Tem gente que eles até falam que isso é para os fracos, que isso não existe, que isso é conversa fiada e tudo mais. Só que não, realmente existe. Existe tanto a depressão quanto a ansiedade. A depressão nada mais é nada menos que excesso de preocupação. Ou seja, o nome já fala depressão, ou seja, é uma pressão antes do tempo. E a gente pode usar um exemplo bíblico para essa parte. Elias mesmo, a gente pode classificar ele como um quadro depressivo em um certo momento. Quando ele é ameaçado por Jezabel, que Jezabel ameaça que vai matar ele vai para uma caverna, se esconde lá e ele pede a morte. Que assim todo depressivo faz, eles se escondem num quarto escuro e não quer nada mais, eles não querem mais viver, eles não sentem mais um porquê viver. Eles se sentem tão pressionados, tá tão fadigado que eles pedem a morte. Então, ou seja, a gente vê que isso não é de hoje, mas que é meio que ocasionado, né, vamos dizer assim. Mas tem também a depressão espiritual, que tem muita gente que não vai acreditar, mas infelizmente existe. Ou seja, espíritos contrários que se levantam contra homens e mulheres que são consagrados a Deus, porque gosta ou não, tem gente que fala assim, ó, ah, mas se Deus é tão bom, por que Ele não me livra disso, Ele não livra daquilo outro? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque se houver sempre intervenção de Deus, se todo momento nada te acontecer, isso aí não é livre-arbítrio não, hein? É uma vida totalmente controlada, uma vida monótona, vamos dizer assim. Só que aquele que é fiel a Deus, aquela que também é fiel a Deus, não se esqueçam, nós estamos numa guerra espiritual. E como nós estamos em guerra, o inimigo vai se levantar, ele vai agir, as forças contrárias vão fazer alguma coisa. Só que tem gente que não entende isso. Eles entendem que, tipo assim, que se Deus é todo poderoso, Ele tem que sempre nos proteger, nos colocar numa caixinha, e nós somos os intocáveis. Não foi isso que Cristo nos afirmou. Ele falou, filhinhos, tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Ou seja, Ele já nos avisou que nós ia ter aflição, a tribulação. Por quê? Porque nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que são que as forças contrárias que estão na liderança. Porque gosta ou não, a gente percebe que existe um sistema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que ele tem trabalhado, e como diz o outro, não inconscientemente, né, perdão, as pessoas que não têm percebido, né, mas elas têm caído no plano deles inconscientemente, através de mídias e redes sociais, que a gente percebe mesmo. Hoje em dia, às vezes você entra no YouTube lá, aí tem lá, ó, quer saber se você tem TDAH? Se você sente cansaço, isso e aquilo outro, você tem TDAH. Quer saber se você tem depressão? Aí coloca N exemplos. Eu pego isso para minha vida como o seguinte: você é o que você acredita que você é. Se você acredita que você não é capaz, você não é capaz. Mas se você acreditar que você é capaz, você é capaz. E eu poderia ficar o resto do dia aqui usando exemplos de pessoas que superaram barreiras, limites e venceram. Um exemplo deles foi Davi. Davi não era soldado, Davi não era, como diz o outro, de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Só que quando foi necessário, ele acreditou que o Senhor seria com ele, que ele seria capaz de vencer o gigante, e ele venceu o gigante. E tem N outros exemplos que todo mundo está cansado de ouvir, ou até de humanos naturais mesmo, que não tiveram intervenção divina, né, de pessoas, porque tenho visto que a vida não é só os servos de Deus que vencem. Não é só os servos de Deus que têm bons resultados. Às vezes tem até um macumbeiro ou um satanista que também tem. Por quê? Porque ele acredita que ele vai conseguir e ele corre atrás, paga o preço e ele acaba que consegue. Mas voltando para o foco do vídeo, que é o assunto, né, que é ansiedade e depressão, existe dois tipos de depressão, no meu ponto de vista, né? Que é a depressão, como já disse, né? A depressão natural, que é do corpo mesmo, que a pessoa começa a ficar num estado que fica muito preocupada. Aí acaba que entra a ansiedade também, vem junto o medo e se encarrega e vira uma bola de neve que a pessoa não quer nada mais além de um quarto escuro e está sozinha. E tem também a ansiedade que a gente percebe hoje, que tem um monte de gente que tem ansiedade devido às preocupações do mundo, às coisas, os sonhos, ambições, né? E sem contar que
após o lançamento do primeiro iPhone, ou seja, porque quando lançou o primeiro iPhone, meio que o smartphone já estava natural. Ou seja, era muito fácil o acesso de comprar. Meio que aumentou muito o quadro de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter mais acesso à tecnologia. Você pode ver, da criança ao mais velho, todo mundo tem um celular hoje. E goste ou não, o excesso de notícia, excesso de tanta coisa para a gente maquinar, o nosso cérebro, na verdade, ele não foi feito para pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, de ter tanta informação assim ao mesmo tempo. Ele foi para resolver. Você pode perceber que eu, pelo menos, não consigo resolver duas coisas complexas ao mesmo tempo. Você pode até, às vezes, como diz o outro, lavar vazio e cantar um hino. Mas agora, você resolver dois cálculos de matemática fudidos, daqueles mais difíceis ao mesmo tempo, eu quero ver ainda essa pessoa que consegue fazer isso. Porque a mente humana, o cérebro, ele consegue ter o foco absoluto só em uma coisa. Quando é muito difícil, eu falo pelo meu trabalho mesmo na oficina, tem coisas que se eu não focar ali e não tiver extrema atenção, eu acabo fazendo cagada. Então, ou seja, só que aí hoje você pode ver, você entra no YouTube, no Facebook ou em qualquer rede social e parte para os réus. Ou no espaço de 5 minutos, seu cérebro tem tanta notícia, tem tanta coisa nova que é impossível não ficar ansioso. E se você for parar para prestar atenção, a ansiedade natural do corpo humano, ela é nada menos e nada mais que um sentimento para te tirar da zona de conforto. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Quando você começa a assistir um filme que tem muita adrenalina, após terminar aquele filme, pelo menos comigo isso acontece, eu tô super enérgico, eu tô pronto para tipo assim, fazer alguma coisa. Tanto é que algumas vezes eu aproveitava esse pique para fazer algum exercício em casa, porque você tem uma adrenalina tão grande. Então você percebe que o que os nossos olhos vê, o nosso coração sente. Então, ou seja, aquilo que nós está vendo ali, ó, o nosso cérebro está captando. E infelizmente o cérebro, ele não distingue a imaginação da realidade. E às vezes seu cérebro, você fica se intoxicando com coisas ali da internet que muitas das vezes nem vai acontecer. Igual tem amigos meus que eles perdem tempo, horas e horas, sabendo de notícia que o Lula vai cancelar isso, que o presidente do Japão vai fazer não sei o que lá. Para com isso, gente, isso não te leva a canto nenhum. E outra coisa que eu percebi também, quando você está ansioso ou depressivo, você procura algum técnico na área, né? Um médico específico nessa área para te ajudar, certo? Só que a gente percebe que isso, entre aspas, não tem uma cura, assim, o remédio que cura e tudo mais. Os remédios que eles passam é só para acalmar, é só para amenizar. Ou seja, entre aspas, ele só joga a sujeira para debaixo do tapete, porque ele não resolve o problema. Você percebe que todo psiquiatra ou psicólogo, enfim, um técnico, uma pessoa que é especialista na área, quando ele vai tratar desse assunto, ele começa primeiro tratando tipo assim, áreas da sua vida, tipo assim, do passado, às vezes um trauma de infância, porque às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver, mas tem sim, tem muito a ver. Só que no final, a gente percebe que isso se resume a perdão. Só que quando você percebe isso, você percebe também que esse mesmo acesso que você tem com um pediatra ou com um psicólogo, você tem um amigo também que você pode falar com ele, e ele se chama Jesus Cristo. Quando você se prostra os seus joelhos e você começa a expressar para ele o que você sente, aí ele vai simplesmente, como diz o outro, através da palavra, através de alguém, ou seja, ele vai criar um caminho para começar a te mostrar as áreas que você tem que consertar, que você tem que mudar. Porque eu tenho visto um monte de pessoa que elas querem sempre favores de Deus, só que elas não querem fazer nada para Deus. Só que voltando ao tópico dessa parte do vídeo aqui, da depressão e ansiedade, a gente percebe que só o perdão pode te fazer você viver uma vida melhor. Aí você fala assim, mas o que tem a ver depressão e ansiedade com perdão? Você pode ver que sempre é relacionado a alguma coisa. A depressão dificilmente eu conheço, eu mesmo não conheço ninguém que ela tem depressão por nada. Não aconteceu nada na vida dela. Do dia para a noite ela ficou uma pessoa depressiva sem nada acontecer. Ela não teve nenhum trauma, ela não passou nada difícil. Só que a gente percebe que o perdão, ele liberta. Ou seja, muitas das vezes tem gente que está depressiva porque o cônjuge abandonou,
ou porque o pai ou a mãe tratou muito mal quanto a infância, aquilo foi gerando um trauma e esse trauma não foi curado, como diz, aquela ferida continuou aberta e foi só crescendo, 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 e essa pessoa nunca se liberta desse trauma. Só que, ou seja, quando você perdoa, igual o senhor falou assim, ó, perdoar até 70 vezes 7, ele não pediu, esse perdão não foi para o seu próximo, esse perdão é para você mesmo. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é você lembrar do caos, da casa, ou como se diz o outro, do caos. Você perdoar, lembrar do assunto ali, ou daquele acontecimento, e não sentir mais dor. Porque esquecer, isso aí a gente tem um outro nome para isso, é Alzheimer. Pessoas que esquecem das coisas, ela tem Alzheimer, como diz o outro. Que ela, do nada, ela some tudo a mente, isso aí não, ninguém esquece. Você sempre, quando você vê aquela pessoa, por algum momento você vai lembrar de alguma coisa que ela te fez. Só que quando você perdoa, que você libera o perdão sincero, você não sente mais dor. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, que você discutiu com alguém e tudo mais, e vocês ficam de mal, aquela coisa, e de repente aquele alguém vem e chega para você e fala assim, ó, me perdoa, eu errei com você. Automaticamente é como se tivesse tirado 1 tonelada das suas costas, aquele peso foi embora. E o perdão, ele liberta. E o Senhor, Ele quer que nós se liberte dessas coisas aqui da terra, dessa ansiedade, desse peso que te segura, que te barra, que só você mesmo pode te libertar. Porque não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem ninguém que possa resolver o seu problema a não ser mesmo. Você pode ver mesmo que os psicólogos, ele sempre te orienta, ele vai estudando a sua causa e vai te orientando, e ele meio que te dá uma receita de coisas para você fazer, de como mudar a sua vida. Só que isso também você pode fazer isso, você não precisa às vezes procurar, às vezes uma pessoa, sem contar que tem pessoas, homem, principalmente o homem, que ele tem vergonha de falar as suas fraquezas, porque para nós homens, nós temos um ego muito inflado, muito elevado, e nós muitas das vezes não temos coragem de chegar e procurar um psicólogo ou de alguém saber que eu estou indo num psicólogo porque eu estou com uma limitação. Só que você já tem um amigo que você pode falar essa parte, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando você desabafa com Ele, Ele começa a tirar o peso da sua alma, o peso das suas costas, porque a nossa alma também, ela às vezes ela se sente cansada, sabia? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, ou seja, há uma divisão, não é só essa matéria não. Você pode ver que tem um dia às vezes que dá uma vontade de chorar na gente assim, que a gente não sabe o que é, mas isso não é nada mais, nada menos que a saudade das coisas celestial, porque muitas das vezes nós exercitamos tanto as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, só que a gente esquecemos de exercitar o lado espiritual, e tem que haver um equilíbrio, senão a balança fica desigual. E as pessoas não entendem isso, que não é só trabalho, não é só estudo, não é só academia, não é só o seu lado sentimental. Existe um lado espiritual também, que a gente tem que cuidar dele. Porque se você não cuidar dele, é igual um exemplo que eu quero usar, é a parte, por exemplo, do nosso corpo mesmo. Hoje a maioria das pessoas, poderíamos dizer que 70%, porque tem muita gente que é preguiçosa e não vai, né? Mas vamos dizer que 70% da população hoje faz algum exercício físico para ter um bem-estar. E eles fazem isso por quê? Porque eles perceberam que eles começaram a ter dor ou alguma dificuldade, e aí eles viram que com o exercício isso vai melhorando, vai mudando, e cada vez ele vai se tornando uma pessoa melhor. Sem se contar que quando a gente faz exercício físico, a nossa autoestima vai lá em cima, porque a gente começa a ter resultado, e aí libera o corpo também. Quando você faz exercício, ele libera o hormônio da endorfina, que é o hormônio da felicidade, e ou seja, você se sente muito bem. Eu super indico a pessoa fazer algum tipo de exercício, pedalar, caminhar, sei lá, cada um faz alguma coisa que se sentir melhor, né? E a gente percebe que todo mundo cuida, né? Se você tem um carro, tem gente que é desleixado, né? Principalmente o brasileiro. Eles detestam manutenção preventiva. Só que aquela pessoa que é meticulosa, que ela é cuidadosa, ela faz a manutenção preventiva. Por quê? Isso evita de ela ficar na mão. Pode até ser que algum dia ela fique na mão por algum momento. Só que aí, o que ela faz? Ela percebe que ela precisa de uma manutenção ali e cuidados, né? E ela faz isso antes que aconteça, não é? Só que do nosso lado espiritual, a gente geralmente deixa só para a hora que está morrendo, quando o filho está no hospital. Ou seja, cada um vai ter um gatilho que vai disparar o lado espiritual dele, que ele vai perceber que ele tem a necessidade de correr para Cristo. Muitos até na hora da morte, né? Quando já está quase pendurando a chuteira, ele vem e corre para Cristo, né? Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Seria bem melhor se a pessoa, antes de necessitar, já tivesse um crédito, não concorda?
Que é isso que nós cristãos fazemos. A gente lutamos para ser fiel a Deus, para quando chega a hora da adversidade, você tem um apoio. E no tudo, como nos acreditamos numa vida eterna com glória no céu, por mais que dê ruim aqui na terra, nós temos esperança ainda. Só que tem um monte de gente que está vivendo sem esperança, porque elas não têm no que acreditar. Porque no mundo, você vai ver, é tudo ilusão. No mundo é só vaidade, no mundo é só engano. E quando as pessoas percebem isso, elas começam a sentir um peso, um cansaço tão grande, e muitos acabam entrando nessa parte, na depressão e ansiedade. Aí uns entram para droga, outros entram para remédios controlados e N coisas, porque, por exemplo, os psicólogos eles só indicam isso. E cada vez que o quadro vai aumentando, ele vai aumentando a dosagem do remédio. Quando você vê, você está uma pessoa inválida, porque você não faz mais nada na vida, você só fica deitada, só fica calminha, né? Porque o remédio ele só ameniza, ele não resolve o seu problema. E eu tenho um conselho também para você, pai e mãe. Aí muitas falam assim, mas você nem tem filho, mas eu sou filho, eu posso falar desse assunto. Ou seja, vocês falam assim, mas é tão difícil educar os filhos. Concordo, mas escola não foi feita para educar os filhos. Escola, ela foi feita só para dar um ensino médio ali. Preparar o seu filho para a faculdade ou para um concurso público, entre aspas, né? E depende da escola também, que tem uma escola aí que só Jesus na causa. Agora o dever de educar, o dever de orientar, de mostrar o caminho no qual ele deve andar, até os 18, é seu, pai e mãe. Porque eu creio que é bem melhor você falar com seu pai ou com seus filhos agora e conversar com eles, mostrar o que é a vida e como funciona, do que deixar o mundo lá fora mostrar. Porque tem pai que ele tem vergonha de falar com a filha ou com o filho a respeito do sexo, vamos dizer assim, da criança. Não falo dessa ideologia de gênero que estão tendo por aí, não. Eu falo quando o menino já está numa fase já que ele começa a querer, como se diz o outro, ter relação sexual, ensinar para ele como que é feita as coisas. Só que as pessoas preferem deixar que o mundo ensine, elas preferem deixar que o sistema ensine. Só que isso a gente percebe que vem encarretado de um monte de coisa, porque o sistema vai ensinar do jeito que ele acha ser certo e não do jeito que realmente é. E tem uma outra parte mesmo a respeito de drogas mesmo. Tem um monte de jovens e meninas aí que com a ansiedade eles querem um remédio, certo? E a droga é um prato cheio para isso. Por quê? Porque o negócio é um barato. Muitas pessoas falam assim, ó, que a droga é ruim. Sim, eu concordo. Por quê? Porque eu classifico bom e ruim baseando nos resultados, não na emoção que eu sinto. Porque tem um monte de coisa que dá uma emoção muito boa, só que os resultados são ruins. Por exemplo mesmo, tem um monte de gente aí que fala que o pão roubado é mais gostoso, né? Igual tem uns rapazes que gostam de mexer com, às vezes, uma mulher casada e tudo mais. Na hora ele até sente prazer, mas quando o marido pega, dá ruim. Então o que a gente percebe? A gente percebe que tem certas coisas que para nossa carne traz uma emoção muito boa, só que o resultado é muito ruim. E a droga é uma delas, tanto é que o nome já fala, é uma droga. E droga, quando eu falo de droga, eu não falo só de maconha, cocaína e etc, não. Eu falo de álcool também, porque álcool também é uma droga, só que é uma droga legal. Porque quantos e quantos aí, ó, não perderam famílias, empregos, amigos por causa que viraram alcoólatra, viraram dependente químico. E o que, quando a gente fala de droga, a gente fala de algo químico, né? E a bebida é o quê? Algo que hoje em dia é químico, porque ela é adicionada tantos outros fatores que vêm ser químico e vêm fazer muito mal para a saúde. Então, pai e mãe, aconselha seus filhos antes que sejam tarde demais. Porque lá fora, depois não adianta chorar o leite derramado. Porque se você não tirar um tempo para você conversar com seu filho agora, você vai ter que tirar um tempo depois para levar uma marmita para seu filho na rua, porque ele virou morador de rua, ou para sua filha, para ir visitá-lo no prostíbulo, ou para ir numa cadeia, ou em algo pior. Ou se você ter a dor de ter que enterrar o seu filho jovem. Porque já pensou, você ir na casa dos 35 anos, ou 40 que seja, você tem que enterrar seu filho? Um moço ou uma moça por causa de uma coisa que você poderia ter barrado, você poder ter segurado. Porque tem muitos pais que ele acha que não. Mas quando seu filho chegar da escola, abraça ele. Pra que eu vou abraçar meu filho? Primeiro que isso é uma forma de afeto que é tão bom, um abraço, é tão gostoso. Só que para outra tática também, quando você abraça, você sente o cheiro. Beije seu filho, sinta o cheiro dele. De vez em quando ele falar que vai sair com os amigos, saiba para onde ele vai e simplesmente, sutilmente, vai lá visitar os amigos dele. Seja amigo dos amigos dele também, porque assim, ou dela que seja, né? Porque assim você vai estar vendo o que o seu filho está fazendo.
porque as más companhias corrompem os bons costumes. E tem pai que ele prefere depois ter que visitar o filho numa situação muito difícil do que dedicar um tempo agora. Ah, mas é difícil, Guilherme, porque eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que sustentar ele, eu tenho que fazer isso e aquilo outro para ele. Ah, mas só lamento, a vida ela é difícil. Se eu quero me formar, eu tenho que fazer 5 anos de faculdade, dedicar muito, porque eu não tenho só a faculdade, eu tenho trabalho, tenho vida social, tenho vida espiritual, tenho N coisas para conciliar. Então você entende que tudo que é bom, tudo que tem bons resultados, requer muito esforço. Então pega essa dica, como dizer, tenha mais atenção e cuide mais dos seus, porque às vezes nós cuidamos tanto dos de fora, nós nos preocupamos tanto com um amigo, os homens mesmo às vezes preocupam tanto com alguma mulher que ele se interessa, faz de tudo, mas às vezes para aquele que está do seu lado, para aquele que está mais perto de ti, você não se preocupa. Eu sei que é intenso essas coisas, porque quando você está perto, por exemplo, quando é um familiar seu, que às vezes você está cansado já de ajudar, é muito difícil, porque depois que já chegou num certo ápice do problema, aí realmente, aí fica difícil de cuidar, de tratar aquela ferida, de curar aquele problema, vamos dizer assim. Só que há como você evitar muitas coisas, só que você tem que fazer o quê? A velha preventiva, porque a depressão existe, a ansiedade existe, os problemas existem, existe o bem e existe o mal. Sempre vai existir algo contrário. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Eu vou deixar o link após esse vídeo para quem sentir alegria de ir lá no meu canal do YouTube, curtir, compartilhar, porque eu vou postar no meu status do WhatsApp. E assim vai compartilhando e creio que mais pessoas vai poder alcançar esse vídeo e vai poder usufruir também desses conselhos, porque eu creio que isso não veio de mim, porque para ser sincero, eu não queria estar aqui, porque eu não estou gravando esse vídeo para chamar a atenção de ninguém ou para ter um público, porque eu já tenho uma profissão que me dá muita grana. Então eu só quero poder compartilhar conhecimentos e poder ajudar pessoas a evitar certos problemas que eu passei e que eram desnecessários, e que depois tem certas coisas, gente, tem certos limites que depois que a gente cruza, tem muita gente que não tem mais, não tem força para sair de lá, ela não tem força para voltar. Eu falo porque na minha família mesmo tem pessoas que são dependentes químicos e vamos se dizer que eles cruzaram o espelho, que é um termo usado no meio do mundo das pessoas que são meio bagunçada, vamos se dizer assim. O que é cruzar o espelho? É quando a pessoa perde a sanidade normal. Ela fica literalmente, ela sai da casinha, né? Ela fica doida mesmo de vez. E isso por causa de quê? Por causa de droga. Tem um tio mesmo na minha família que ele tem, eu acho que uns 42 anos, mas já tem uns anos já que ele já ficou maluco. Ele não é normal mais. Ele anda na rua parecendo um zumbi. O povo às vezes, tipo assim, tem os filmes do The Walking Dead, eu acho que os zumbis daquele filme lá são as pessoas usuárias de droga. Porque, gente, você já observou uma pessoa que realmente é viciada, como que ela anda na rua? As caretas, o jeito que eles fazem, o jeito que eles agem, a reação que eles têm. E tanto é que é igual zumbi mesmo, dependendo da pessoa em abstinência, ele é capaz de matar uma pessoa para conseguir o que ele quer. Que na verdade lá no filme lá ele só mata e vira a pessoa zumbi, né? Mas na realidade as pessoas dependentes químicas, eles matam para conseguir dinheiro para usar a droga mesmo. Então, ou seja, é muito triste isso, você saber que existe uma pessoa nessa situação e que a gente pode ajudar, só que às vezes a gente não faz nada, né? Então por isso que eu tô gravando esse vídeo. Se você sentir, compartilha, curte e Deus os abençoe. Um abraço, fiquem com Deus.